está fazendo para Deus? Deus revela para alguém. Deus revela para alguém o que você está fazendo. Deus sabe que aquele carro era um veículo de trabalho e um veículo da obra. Estávamos a pé, mas mesmo assim estávamos fazendo, com dificuldade, mas estávamos fazendo, mais devagar, mas estávamos fazendo. E eu havia feito um trabalho para determinada autoridade federal, e eu tenho muita amizade com o mestre de obras que presta serviço para ele. E de repente essa pessoa, pastor Edinaldo, começa a falar da minha situação. Falou, conheço o pastor Ronaldo, o homem faz a obra, o homem trabalha, o homem é isso, o homem é aquilo. Fazendo referência daquilo que nós não nos preocupamos em fazer. E esse determinado deputado falou assim, chama ele lá. Eu fui até a casa dele. Eu falei assim, o senhor está a pé? Eu estou. O senhor estava a pé. Glória a Deus. Entra aqui no meu carro. Entrei no carro com ele. Parou na agência. Ele falou com o dono, lembra daquele meu carro que eu tinha posto aí para vender? Eu falei, lembra? Não vende mais. Me dá a chave. Ele assim, está aqui, pastor, é seu. Vem aqui essa semana, passa pro teu nome. Glória a Deus. Completo. Direção, vidro, ar-condicionado, direção hidráulica. Em dia. Confortável. E a obra continua. Só porque os olhos estão em... Se os teus olhos estiverem nele, os olhos deles também estarão em você. A obra do templo foi feita. O templo foi derrubado 3 vezes. 586 a.C. Nabucodonosor II cedia Jerusalém e derruba tudo. Sabe o que ficou de pé do templo? As colunas. O templo é reedificado por Neemias. E entre 175 e 163 a.C., Antíoco Epifânio, rei da Síria, profana o templo e também derruba, sacrifica porcos no altar do Senhor, coloca uma estátua de Júpiter dentro da casa de Deus. Sabe o que ficou de pé? Glória seja dada ao teu nome. Aleluia. Herodes Antipas reedifica o templo com mais glória do que os outros 2 antecedentes, só para agradar os saduceus que lideravam o sinédrio. Agora Jesus vem, e eu tinha dito aqui que o templo é referência dele. Agora vem Jesus, se põe diante daquele templo, e parece que eu vejo alguém dizendo, está vendo, mestre, como é que ficou mais glorioso do que o primeiro? Está vendo como é que ficou mais bonito do que o primeiro? O povo já estava aceitando. Esfrega na coluna. Jesus olha para o templo, olha para o povo e diz, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Filho, depois da minha vinda, a referência de Deus não vai ser mais esse templo.
Não vai ser mais essas colunas. Vocês vão ter que parar de olhar para o templo e começar a olhar para a cruz. Jesus vai dizer também: derruba, e em 3 dias eu reedifico. E alguém achando que é um tempo feito de pedra. Jesus está dizendo: esse aqui, quantas vezes você tentar derrubar, eu vou levantar, porque eu sou a ressurreição e eu sou a vida. 70 anos depois de Cristo, uma grande revolta judia vai acontecer e Roma vai derrubar o templo. Sabe o que sobrou do templo? Nem as colunas, só o muro das lamentações. Porque agora Deus não quer mais saber de templo feito por mão de homens. Deus não quer mais depositar a arca no santo dos santos. Te coloque de pé da mão do teu irmão. Sabe o que Deus quer fazer agora? Deus quer habitar dentro do homem feito de barro. Deus quer remoldar a estrutura da coluna. E para isso, em Atos dos Apóstolos, ele envia o Espírito Santo, e isso como promessa perpétua. E eu tenho que vos declarar que a única coisa que eu quero falar com esta mensagem, com este anúncio, é que o Espírito Santo está em nosso meio, só para te fazer referência da presença de Deus. Se você tem entendido isso, Deus te tirou da lama, te colocou como coluna, agora te desfaz da coluna e te coloca como templo, como morada. E é necessário uma verdadeira adoração. E os verdadeiros adoradores nessa noite, por gentileza, adore! Pastor, o que é melhor para o senhor? Uma igreja cheia ou uma igreja vazia? De repente, alguns vão dizer assim, né? Lógico. Aí eu falei, depende do cheio que você está falando. Se for uma igreja de cheia de qualquer coisa, eu não quero tanto. Se for uma igreja vazia de gente incrédula, cheia de gente com fé, eu quero. Pastor Jorge me convidou para a Marcha para Jesus. Aí eu depositei no meu coração ir para aquele lugar. Desde a primeira vez que eu vi o pastor, a jovem Adriele, a cantora, Deus vinculou uma amizade. Mas o diabo tentou arrancar, né, pastor? Sabe por quê, irmão? Porque isso que você está fazendo aí incomoda o inferno. Glória a Deus. E eu vou orar pela tua vida hoje. Você pode fechar o corredor. Santo é o teu nome. Dia 13, quero te convocar. Vamos lá. Duque de Caxias vai ficar pequeno. Marcha para Jesus. Mas é para marchar mesmo, pode marchar. Hã? Pode marchar, pode pular, pode rodar, pegar bicicleta, pegar, cantar corinho, botar a mão, expulsar demônio. Quiser dar um bandão no capeta. Se você sentir condição, passa a rasteira do diabo. Mas se não sentir condição, cuidado. Que nessa que tu passa o pé embaixo, ele levanta o pé em cima, toca aquele lutador de Muay Thai e você vai ficar na lona. Cuidado. É a marcha para Jesus. Eu quero orar com você. Feche os olhos. Não esqueça. Você é coluna do templo. E coluna só brilha para mostrar onde é que está a presença.
Amém? Senão tu volta pro barco. Volta para fogo. Bendito Deus. Toda glória, honra, louvor e adoração a Ti todos nesta vigília. Pai, nós nem sabemos e entendemos que tudo o que foi necessário ser dito, o Senhor falou através dos Teus vasos. O Senhor ministrou através dos Teus filhos. Pai, eu quero pedir ao Senhor que tão somente na madrugada deste dia, o Senhor venha passando com o Teu Espírito Santo. Oh, e eu vou perceber que o Senhor está passando abaixo. Na medida em que o Senhor vai tocando nesse meu irmão e nessa minha irmã, porque o Senhor conhece o interior da coluna, ó Deus. Coisa que não está revelada para o homem, está revelado para Ti. Ah, Senhor amado, o que eu te peço é que esta coluna não tenha necessidade de ser levada de volta para o barro. Lavo de couve, assim de hergias. Ó Pai, a uma, o Senhor chama de Jaquim ou Yahim, que significa Ele estabelece. Eu estive imaginando, Deus, como pode, chegou o momento do Senhor nominar a coluna, e alguém talvez diz, Senhor, agora o nome vai ser referência da coluna, e o Senhor faz tudo voltar para Ti. O Senhor está dizendo o nome dela é Yahim, porque ela está ali só para dizer que sou eu, o Deus da igreja, sou eu, o Deus da obra, sou eu, o Deus dos servos, sou eu, o Deus que dá vitória, sou eu, o Deus que abre o mar. Deus, eu fico imaginando o Senhor se voltando para outra e dizendo nos lábios de Salomão: essa vai se chamar Boaz. E talvez alguém dizendo agora, o nome vai ser referência da coluna, e de repente tudo volta para o Senhor de novo, porque o Senhor vai dizer: é em mim que está a força, sem minha coluna não fica de pé, sem minha coluna não é levantada, sem minha coluna não é base. Por isso eu deixo na minha palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 4: confiai não é na coluna, confiai não é no pastor, confiai não é no pregador, confiai não é no levita, confiai não é na carteirinha, confiai não é no cargo eclesiástico, confiai não é no anel do teu dedo, confiai não é na tua faculdade, confiai não é no teu dinheiro, confiai não é no teu carro, confiai não é no teu dom, confiai não é na tua marcha, confiai não é na língua estranha, confiai no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Por isso, Deus, traz de volta a confiança ao coração do meu povo, mas não é confiança nas coisas seculares, porque, ó Pai, a tua palavra me manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É reino de Deus. Quem faz justiça é o Senhor, porque o Senhor é juiz. Quem dá vitória é o Senhor, porque o Senhor é o rei. Por isso, buscai em primeiro lugar o reino. Os olhos da igreja estejam fitados em Ti, Senhor, porque a igreja que marcha olhando para Ti não para. A igreja que marcha olhando para Ti não recua. A igreja que marcha olhando para Ti vai passar na boca de fumo ali daqui a pouquinho. E se tiver, pode estar com o fuzil na mão. Se tiver, pode estar com a pistola na cintura. É como o pastor René disse: quem tem que recuar é o inferno. Deixa eu trazer a tua presença para esta igreja aqui, Senhor. A tua palavra me declara que Israel, o Senhor, achava vitoriosa em meio ao deserto, e de repente o rei dos Moabitas fica temoroso, Senhor, fica cheio de medo. Balaque fica sabendo que um povo cheio de Deus vem marchando no deserto e derrotando todos os povos, até os chacais. Balaque vai chamar Balaão, mas só que tem uma coisa: quando Balaão vai profetizar contra a nação dos escolhidos, a única coisa que ele pode dizer é o seguinte: não posso revogar
porque estou escutando aquele que está no meio deles. É o barulho de um rei, é o alarido de um rei. Ele está aqui, igreja. Onde está o barulho do rei? O inimigo querendo ouvir o brado de derrota de Israel, e ele mesmo vai ter que declarar com seus lábios: ninguém vence esse povo, ninguém pode com esse povo, ninguém consegue contra esse povo, porque é o povo escolhido de Deus. Assim, Deus, eu te peço, e a igreja que a ti, ó Pai, serve, e a igreja que a ti honra, e a igreja que a ti adora, glorifica o teu nome neste momento, em nome de Jesus. E eu agradeço a você.